dia, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus esteja com todos. Hoje é sábado, 3 de julho de 2021. Estamos aqui para mais uma etapa da nossa obra, que é a leitura do Evangelho e a sua interpretação. Peçamos ao Espírito Santo que nos inspire, que nos auxilie a interpretar melhor as palavras do Evangelho. Amém? O Evangelho do dia de hoje está em São João capítulo 20, versículo 24 ao versículo 28. Então, o que nos diz o Evangelho? Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12 que não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Tomé lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo nas marcas dos pregos, e se eu não colocar a minha mão do lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando trancados as portas, chegou Jesus e colocou-se no meio deles. Jesus disse: A paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: Estenda seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e a coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Você está acreditando porque viu? Felizes são aqueles que não viram e acreditaram. Meus irmãos, essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse evangelho de hoje, e hoje também dia de São Tomé, o apóstolo que mostrou-se incrédulo, né? O apóstolo que não acreditou na ressurreição de Jesus, enquanto os discípulos, o restante dos discípulos, relatavam o que havia ocorrido. Mas como a gente usa dizer, né? Deus escreve certo em linhas tortas. A descrença de Tomé mostra a nossa fraqueza, a nossa descrença também. Também graças a essa fé em Cristo ressuscitado, o Tomé nos auxiliou também para que nós também analisemos e avaliemos a nossa fé, né? Que se nós, às vezes, também, nós temos que ver para acreditar, não é? E Tomé, nesse evangelho, ele cometeu 3 erros. O primeiro, ele faltou na celebração, que era o domingo da ressurreição, quando à tardezinha os discípulos estavam ali reunidos. E era a hora da comunidade, né? Que ela se reunia nos primeiros tempos do cristianismo. Eles tinham esse hábito de se reunir ao entardecer do domingo. E nessa celebração, que era o domingo da Páscoa, o próprio Jesus ressuscitado se apresentou no meio deles. E nesse dia, Tomé não estava nessa reunião. Não se sabe por onde ele andava, mas ele faltou a essa celebração tão importante, né? E quando Jesus fez a salvação, Shalom, a paz esteja com vocês. Então mostrou-lhe as mãos, né? O lado, e falou com Tomé, né? Você pode olhar, você está com dúvida, né? Você não está acreditando, eu permito você colocar a mão, né? E a comunidade ficou um pouco assim incomodada com a atitude de Tomé, né? Porque ele estava se mostrando muito incrédulo. E enviou uma missão, a missão de reconciliação que ele recebera desse pai. Tomé perdeu nesse momento toda a sua dúvida, a sua incredulidade, né? Ele, por faltar na celebração, né? Então, o Tomé, ele havia se ausentado na celebração daquele domingo. Então, quando os seus discípulos, né, os apóstolos que estavam sempre com ele, contou, ele não tinha acreditado. Então, ele cometeu
só aí ele cometeu um erro, né? Então, se você, como Tomé, faltar uma celebração, você está perdendo uma coisa muito importante e vai ficando fora dessa caminhada, né? Toda vez, por exemplo, nós nos distanciamos da missa, a gente está sem tempo de fazer as nossas atividades, a gente vai se distanciando um pouco, né? Das nossas atividades com o Evangelho, certo, meus irmãos? E o segundo erro de Tomé, ele duvidou do testemunho dos discípulos que conviviam com ele, que estavam sempre juntos, ou ele duvidou do testemunho da comunidade, né? E todo mundo tinha dito para ele o que havia acontecido, e ele mostrou-se incrédulo mesmo assim, né? Jesus ressuscitado estava ali em pessoa, né? As marcas da sua crucifixão, e mesmo assim Tomé, ele queria ver para quê? Ver para crer, né? Como assim você não acredita? As pessoas ficaram incomodadas com aquilo, né? Como assim você não acredita? Isso não é invenção, isso não é uma fantasia. Isso é um fato que aconteceu. Jesus ressuscitou, né? E Tomé, e mesmo assim, ele tinha a sua dúvida. Então, quando o cristão ele se ausenta da celebração da igreja, ele começa também a se distanciar da fé, meus irmãos. E assim acontece conosco, né? Não é só com São Tomé, né? Tomé, o discípulo Tomé, ele teve essa incredulidade, mas de certa forma, como o Evangelho diz, né? Deus escreve certo em linhas tortas. Também é para nos chamar a atenção sobre isso, certo? E o terceiro erro de Tomé, né? Que ele mereceu uma boa recompensa, uma boa reprimenda de Jesus, na verdade, né? Ele precisou ver para quê? Então, para crer. Então Jesus aqui no Evangelho diz para ele, né? Não seja incrédulo, que você é um homem de pouca fé, né? Você precisou ver para crer. Então exclamou Jesus aqui, né, no Evangelho, você está acreditando porque viu? Felizes são aqueles que, mesmo não terem visto, acreditaram, né? E Tomé disse, meu Senhor, meu Deus. Só então aí, meus irmãos, ele acabou acreditando na ressurreição de Jesus, né? Ele estava ali reconhecendo naquele momento que Jesus era o Senhor, o servo glorificado, e que ele era Deus como Pai. Meu Senhor, meu Deus. Então, nesses três erros de Tomé, meus irmãos, ele faltou à celebração, ele duvidou dos testemunhos, né? E ainda precisou ver para que ele continuava mesmo ali na frente de Jesus, e até aquele momento ele ainda estava duvidando. Então, talvez até na nossa família, né, meus irmãos? Pode ser que nós tenhamos hoje muitos Tomés, né? E hoje é o dia de nós contarmos essa história para esses Tomés das nossas famílias ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Eu espero que a gente tenha passado um pouquinho desse evangelho para vocês, um pouquinho desse relato, né? Uma breve orientação. Eu agradeço muito a vocês, espero ter ajudado. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e sempre o doce amor da Virgem Maria estejam com todos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meus irmãos.